Olá, muito bom dia. Bom dia a todas. Bom dia de domingo. Esse domingo gostoso de sol. Hoje aqui eu tô para uma live sobre fraldas ecológicas. Vou colocar aqui no comentário. Uma live para poder tirar dúvidas, para poder apresentar, para poder esclarecer, melhorar também experiência de suporte, falar de alguns lançamentos. A gente tem lançamentos aqui bem legais e vou mostrar em primeira mão para quem está aqui com a gente. A gente também vai oferecer, né, como eu falei, um cupom de desconto para todo mundo que estiver presente, que está querendo investir num enxoval, querendo usar as fraldas de pano. Vamos ter um sorteio de uma fralda e um absorvente da nova coleção que a gente está lançando, que vocês que estão aqui hoje vão poder conhecer melhor. E vou sortear entre as pessoas participantes aqui da live. Então, muito bom dia a todas, prazer estar com vocês, obrigada, né, pelo tempo aqui de estar junto e eu espero que o nosso encontro seja bem produtivo, que possa esclarecer bem as dúvidas de vocês. A gente fez uma enquete para poder levantar algumas dúvidas, entender a questão de o que tem, né, o que gera mais dúvida, e eu tenho algumas coisas anotadas, mas vocês fiquem à vontade para poder perguntar. Eu queria pedir a gentileza de vocês comentarem e me dizerem se vocês já usam fralda de pano, se desejam utilizar, para que eu possa também responder melhor, né, atender melhor aí a fase, né, né, das pessoas que estão aqui na live estão com as fraldas de pano. Então comenta para mim, por favor, que fase que você tá, se você já usa fralda de pano, se você tá usando descartável, deseja mudar para fralda ecológica, se você tá montando o seu enxoval, se você tá usando, mas você tem algumas dúvidas, alguns pontos que precisam ser esclarecidos. As meninas estão comentando aqui, né, que algumas pessoas usam. A Rachel tá dizendo que comprou essa semana, tá esperando chegar. Já pode mandar as dúvidas, né? A questão da lavagem, ela tá falando, né? Se eu quero lavar uma fralda só. Lavagem é uma questão que gera bastante dúvida. Espero poder ajudar, né? Eu uso desde RN, minha bebê tem 9 meses, essa é a Bianca. Bianca, até queria te pedir para comentar como que você começou o uso com recém-nascido, uma coisa que é muito legal trocar um pouco mais, assim, porque essa questão de montar um enxoval, se começa com tamanho RN, se começa com tamanho único, como que foi nesse início com tamanho único? Algumas mães desejam utilizar, né, querem montar um enxoval, já usa desde RN. Legal. A gente vai falar, assim, sobre lavagem, sobre dicas de tirar cheiro de mofo, evitar cheiro, desimpermeabilização. Vamos falar também sobre vazamentos, né? Como evitar vazamentos, conhecer os modelos. Ateliê aqui do papel, está usando já, ainda com algumas dúvidas, mas adorando. Eu estou usando na minha bebê de 2 meses. Tem dúvidas, consegue usar desde RN. Ótima questão, eu acho muito legal que a gente possa ouvir a experiência de outras mães que já usam também, porque esse é um ponto que às vezes é muito pessoal e é interessante ter uma troca, né, de ideias. Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou mãe de 2 filhos. Hoje minha primeira filha já tem 13 anos e meu segundo filho tem 11 anos. Eu comecei a usar a fralda de pano com a minha filha na época, quando ela nasceu em 2008, mas naquela época a gente não tinha no Brasil essas opções das fraldas de pano modernas. A gente tinha uma marca no Sul, muito querida, a Fralda Bonita, eu gosto muito de honrar também quem veio antes. Mas eu comecei utilizando calça plástica, aquelas fraldas antigas. E na nossa casa naquela época a gente era uma comunidade urbana, veio uma família do Canadá e trouxe modelos de fraldas importadas. Foi a partir daí que eu comecei a pesquisar e buscar no Brasil tecidos que tenham aquele mesmo desempenho, na questão de ter um efeito sempre seco para a pele delicada do bebê, né, como a gente usa, por exemplo, o dry fit, os sistemas de regulagem e tecidos externos que pudessem não vazar e tudo mais. E eu, assim, no começo usava fralda de pano com ela. Teve uma fase que eu usei um pouco de fralda descartável à noite.
E depois eu aprendi que bastava colocar alguns absorventes a mais para usar a fralda à noite. Então, às vezes é uma dica que a gente recebe que pode mudar toda a nossa experiência, que pode nos ajudar. E é muito legal tá junto, né? Poder aprender detalhes, porque fralda de pano tem os seus macetes. Tem essa questão de observar a frequência de troca, tem a questão de entender os detalhes de uso e também entender o que é melhor para o bebê. Porque às vezes pode parecer vantajoso a gente colocar uma fralda no bebê e deixar ali 6 horas, o bebê 4 horas com aquela fralda, mas o fato é que o bebê às vezes faz xixi de 20 em 20 minutos e ele fica em contato com a decomposição da urina. Então a frequência de trocas é uma coisa saudável e recomendável também pelos pediatras. Quanto mais novo o bebê, maior deve ser a frequência de trocas. A gente costuma dizer que a fralda de pano favorece a consciência corporal porque o bebê ele percebe melhor que ele está molhado, a gente também percebe melhor porque o xixi não se torna um gel e ele mantém essa percepção de que ele fez xixi, ele sente, a gente também percebe melhor, então traz uma consciência, isso geralmente facilita o desfraude. Muitas famílias começam a usar a fralda de pano justamente para fazer o desfraude e nunca é tarde para começar. Às vezes, às vezes um bebê vai usar a fralda para dormir durante muito tempo. A minha filha desfraldou cedo, mas para dormir ela usou fralda até 4 anos. E então nunca é tarde para começar. Às vezes a pessoa está só usando fralda à noite, talvez se ela tiver 3 fraldas ecológicas para usar à noite, já seja suficiente para poder, por exemplo, abandonar as descartáveis, economizar, deixar de gerar lixo. E olha só, muitas perguntas de RN, a gente tinha tido também bastante pergunta sobre lavagem, né? Aqui a Dori Luna está comentando que ela tem essa questão que só usa para dormir, né? Não tem um dia que acorde com cheiro insuportável, sempre fica com assadura e coceira. Aqui, Dori Luna, você usa qual modelo de fralda na sua filha? Puder me esclarecer melhor. Tem bastante comentário, muito obrigada, muito legal estar aqui com vocês nesse tempo e sentir que a gente está junto, né? Realmente aproveitar esse tempo e esclarecer as dúvidas. Eu vou então começar numa introdução para quem também está montando o enxoval agora, para conhecer os modelos. Bebês Ecológicos, então, é uma marca de 11 anos, ela na verdade vai fazer 12 anos, nasceu com o nascimento da nossa filha, Violeta, que hoje tem 13 anos. A gente começou na época desenvolvendo as fraldas para ela e foi daí que eu, pesquisando no centro, colocando água em tecido, buscando texturas, cheguei, por exemplo, no tecido de Melton, que hoje é utilizado amplamente no Brasil por todas as marcas, por exemplo. Foi daí que surgiram muitos desenvolvimentos. Então, assim, a nossa fralda ela tem patente verde concedida, o desenvolvimento original, por exemplo, da capa anti-vazamentos, que é um acessório muito útil. E nós trabalhamos com 3 tamanhos. Um tamanho de recém-nascido, outro tamanho único e outro tamanho extra grande para bebês que a partir de 12 quilos ou até para crianças especiais. Algumas pessoas me perguntam se precisa do modelo para recém-nascido. A gente no início também falava a fralda tamanho único serve desde bebê recém-nascido, mas na prática, e eu acompanho até hoje, escuto bastante que a fralda tamanho único se ajusta melhor a partir dos 2 meses, ou seja, um bebê de 5 quilos. Então, eu escuto essa experiência muito amplamente e para poder oferecer uma solução melhor para os bebês recém-nascidos, para as famílias que desejam desde o início usar uma fralda menorzinha com caimentinho mais justo, a gente tem fraldinhas para recém-nascido. O primeiro modelo é aqui a Mini Pequenitas, que ela é tipo uma capinha anti-vazamento, bem pequenininha, e ela tem o absorventinho, a gente coloca o absorventinho nela, e ela fecha com velcro. Então é uma fraldinha que vai vestir de um bebezinho desde 2,8 kg até mais ou menos 4,5 kg. Então vai ser uma fraldinha bem pro comecinho. Olha como é pequenininha. Os bebês nascem muito pequenininhos. Tudo fica grande neles. A gente vê, acha pequenininho, às vezes ainda parece grande, porque os bebês nascem muito pequenininhos. Então quando a gente bota uma fralda tamanho único, a fralda vem parar aqui, assim, debaixo do peito, sabe? Fica muito grande. Então, é uma opção, é interessante para quem deseja usar para recém-nascido para ficar menos volumoso. E uma coisa que eu não sei se vocês observaram, olha que legal, absorvente preto.
né? Porque no início tem o mecônio, que é um cocô, não é bem um cocô, ele é um resíduo remanescente do processo da gestação, e o bebê solta e ele é bem preto. Então, o absorvente preto no início da vidinha do bebê ali é legal para evitar manchas. Essa daqui é a Pequenitas, um modelo muito legal, é o modelo capa, e dentro dela, então, vai o absorvente. Você coloca o absorvente de recém-nascido, o absorvente de recém-nascido vai servir tanto na mini Pequenitas quanto na Pequenitas. Então, você vai conseguir usar o absorvente nos dois modelos, ó. Colocou aqui, o xixi vai ficar em contato com o absorvente, ela tem essas barreirinhas laterais para impedir vazamento, né? A botou aqui na frente, é uma fraldinha muito legal que vai vestir de 3,5 kg até mais ou menos 6 kg. E você pode utilizar com a Pequenitas a capinha anti-vazamento RN. A capa anti-vazamento é um acessório que você coloca o absorvente dentro e você coloca dentro da fraldinha. Então, uma dica para recém-nascido. Ó, colocou o absorvente lá dentro, eu recomendo, né? No nosso absorvente tem duas faces, uma é de Melton, de algodão, e a outra é de soft. O soft faz um efeito sempre seco. Eu recomendo no início, conforme você vai lavando, porque todo tecido, ele vem com um pouco de goma de fábrica. Então, precisa lavar algumas vezes para poder tirar a impermeabilização, para ele se tornar mais absorvente. E aí, então, eu recomendo no início você usar a face de algodão, porque ela absorve melhor. Ó, a gente tem um encaixe certinho aqui, ó, para colocar a capinha anti-vazamento também. Então, a capa anti-vazamento também funciona muito legal para Pequenitas, na fase de adaptação. Uma dica é a seguinte, quando você usar, você não encaixar, se for menino, a parte da frente aqui dentro. Você deixa por cima, mira o pênis bem aqui nessa região, mira para dentro. E aí, esse material é impermeável, vai fazer essas barreiras laterais de proteção para o cocôzinho mole, por exemplo. Então, esses são os tamanhos de recém-nascido. No tamanho único, a gente tem 3 opções. Uma vai ser a nossa primeira fralda, que foi nossa fralda com ajuste por elástico de botão. É um desenvolvimento original de modelagem, embora a gente tenha buscado referências internacionais de diversas marcas, a gente foi adaptando com o corpinho da nossa bebê. Aqui dentro tem um elástico caseado, cheio de casinha de botão, e você vai regulando. O ajuste por elástico caseado te permite um ajuste muito preciso. Olha, de 1 em 1 centímetro você vai encontrar um ajuste. Essa pode ser talvez uma grande diferença da fralda de ajuste por elástico caseado e por ajuste de botões. Ó, aqui na cintura você também tem um sistema de ajuste, tá vendo? Você vai regular aqui a cintura. Além disso, na fraldinha, você vai ter os encaixes para colocar a capa anti-vazamento também e o absorvente. Vou colocar o absorvente aqui para demonstrar. Colocando o absorvente, ó, ele fica encaixadinho, tá vendo? Não fica sambando na fralda, caso você goste de usar por cima. Mas você também pode colocar por dentro aqui do bolso, né? Se você preferir usar como pocket. Então, essa daqui é a fralda tamanho único com ajuste por elástico caseado. Essa daqui é a fralda tamanho único com ajuste por botões. Ó, tem aqui esses botõezinhos frontais e uma grande vantagem, um grande diferencial que a gente tem também são esses botões anatômicos agora. Já faz um tempo que a gente está trabalhando com eles. Então, a gente preza muito pela matéria-prima nacional, pela produção local, né? A gente tem uma equipe de costureiras que dependem 100% da renda dessa produção. Então, é um trabalho que beneficia não só a pele delicada do bebê, é econômica, beneficia o meio ambiente, mas também gera economia local, gera renda e emprego no Brasil. Mas, então, assim, a gente tem a nossa produção nacional, mas a gente optou pelos botões importados pelo conforto do bebê. Então, eles são arredondados, eles são, assim, não corre o risco de repente, ele raspar a perninha aqui e machucar. Essa aqui é a fralda de ajuste por botão, que você vai pegar ou esse botãozinho do meio e abotoar, né, e diminuir a fraldinha, ou pega esse botãozinho aqui de baixo, abotoa, diminui a fraldinha, ou usa ele inteirinho aberto. Quando você ajustar, você joga lá pra cima esse tecido que sobra
Você pode abotoar aqui mais pra dentro, né, a fraldinha. E aqui você tem esse botãozinho invertido na aba. Quando depois de usar, você dobra a fraldinha igual como se fosse descartável. Ó, aqui tem essas barreiras duplas que ajudam a impedir vazamento. Pode-se usar o absorvente por cima ou por dentro do bolso. Por último, fralda extra grande, que é uma fralda que se assemelha... Ai, perdão. Peraí. Perdão, gente. Desculpem. Ó, aqui ela se assemelha a uma fraldinha, uma cuequinha, tá vendo? Os botõezinhos são laterais e dentro dela vai ter o ajuste de elástico caseado, lá dentro da fralda, ok? Legal. Então, nós temos agora os absorventes. Os absorventes, eles são a grande chave, porque a questão de vazamento, ela pode ser regulada com a quantidade de absorvente. E eu até vou emendar aqui com a pergunta, né, que a Valéria fez, se colocar muito absorvente, pode ficar volumoso. Então, a quantidade de camadas de absorção, ela vai influenciar na questão de vazamento ou não, do tempo que você pode permanecer com a fralda. O absorvente, ele foi feito de maneira a ser, na verdade, menos volumoso, porque ele é um tecido que absorve bem com pouco volume. Esse daqui é um absorvente de fluxo médio, ele tem 6 camadas de absorção. Você pode utilizar... Aqui eu observei que eu não mostrei a fraldinha Aio, que é uma fralda maravilhosa, é a preferida de muitas mães, né, que a gente tem aqui em parceria com a Bela Gil. Ela tem aqui um absorvente fixado na fralda, olha, tá vendo? Então você não tem que dobrar, não tem que desdobrar, na hora de estender é mais prático. E uma coisa legal com a fralda Aio, por exemplo, falando nessa questão de composição de absorventes, é que você pode compor um absorvente extra. Esse daqui é o absorvente de fluxo leve. Ele é um absorvente muito legal porque ele é mais longo e ele é mais largo. Então ele serve para poder reforçar. Se você está tendo questão de vazamento em alguma fase, experimenta colocar absorvente a mais. Ó, estou colocando um absorvente de fluxo leve aqui dentro do bolso. E ó, ficou uma camada de absorção a mais. Ela, na verdade, ele tem 4 a mais. Então, aqui já tinha um absorvente de 6 camadas, mais um absorvente de 4. Então, a gente tem aqui uma fralda que vai durar muito tempo, porque ela tem várias camadas de absorção. Nesse tecido dessa fralda, ele é um tecido muito especial, de tecnologia brasileira. Ó como ele é gostoso, tá vendo? Ele tem elasticidade, ele é de elastano, mas ele tem uma repelência à água. Então, ele é um tecido que não infiltra facilmente. Eu vou explicar um pouco mais para vocês essa questão de tecidos, assim, para, enfim, a gente esclarecer toda a dúvida. Ó, vamos ver se aparece aí, vamos ver se eu consigo fazer aparecer. Tô colocando água aqui nele. Deixa eu tentar mostrar. Você vê que a água, ela tá parada aqui em cima, ó. Ó a gota de água, vocês estão vendo? Então, assim, ele é um tecido que tem um repelente, ele não é 100% impermeável, por isso que a gente usa o impermeável dentro, mas ele é um tecido que não vai tender a infiltrar. Isso é uma tecnologia totalmente brasileira, ao mesmo tempo que é um tecido macio, né? Um tecido que tem elastano, que tem uma estampa legal, que é confortável. Então, essa daqui é a fralda Aio, maravilhosa. E eu falei para vocês dos absorventes que uma grande chave pode ser a combinação de absorventes. Para recém-nascido a gente tem aquele pretinho que é muito legal, né? E tem o de fluxo médio. E na fraldinha tamanho único tem 3 absorventes. Fluxo leve, 4 camadas. Fluxo médio, 6 camadas. Aqui ele tem uma camada sempre seca. Noturno, ele tem 8 camadas, então você pode, se o seu bebê está fazendo xixi muito grande na hora de dormir, usar um noturno com dentro da fraldinha um desse daqui. Então assim, o bebê, ele já estava dentro da barriga numa posição fetal, ele fica meio de cócoras, as perninhas do bebê, elas ficam um pouquinho abertas. Não prejudica o corpinho, o desenvolvimento do bebê, o volume que tem entre as pernas na fralda de pano, porque ele ainda fica muito encolhidinho, as perninhas ficam de cócoras. Então, uma dúvida que muitas famílias têm é se o volume da fralda de pano pode prejudicar o bebê. Então, não prejudica. É claro que para recém-nascido, o tamanho de recém-nascido ele vai ter um caimento mais justinho, não fica tão grandão.
E a questão não é só o volume também, a questão é que se a fralda fica larga, ela ainda pode vazar. A fralda precisa ficar bem ajustada no corpinho do bebê. É muito importante quando a gente coloca a fraldinha que todo o contorno esteja vedado, né? Falando em contorno, a gente tem aqui o contorno, que é um tipo de absorvente. Esse é o de recém-nascido e esse daqui é o absorvente tamanho único, que ele tem mais absorção. Contorno é uma peça muito legal, queridinho de muitas mães, justamente porque, olha, ele envolve todo o corpinho do bebê com absorvente. O espaço que sobra é muito pequeno para poder ter infiltração, ele veda muito legal. E aí a gente vem e coloca uma fraldinha por cima. A gente pode utilizar um contorno com a fralda Aio da Bela Gil para dormir, por exemplo. Assim, assim, para um bebê maior, para um bebê de 8 meses, né, que já é um bebê maiorzinho, é uma solução que funciona muito bem, né? Não digo talvez para um bebê tão pequeno, porque você vai precisar observar como que você sente também essa questão do volume. É uma experiência que também vai ser um pouco pessoal. Quando a gente veste a fraldinha no corpinho do bebê, é muito importante ter atenção de deixar, por exemplo, essa parte aqui bem encaixada. Ela não pode ficar caída, senão vai sobrar um espaço aqui para vazamento. Veste bem, estica aqui na cinturinha, né, abotoa, observa, coloca o dedo para ver se tem algum espaço, se tá larga, né, observa também para ver se não tá apertada. Na parte da cintura, pode ficar um pouquinho mais larga para o movimento, para sentar, deitar, por exemplo. E uma coisa que a fralda de pano, diferentemente das fraldas descartáveis, elas não ficam tão altas nas costas. Nas costas elas vão ficar um pouco acima do cofrinho e ela tem o elástico que vai evitar aquele cocô mole que sobe, que acontece com a fralda descartável muitas vezes. Não sei quem já passou por isso, mas é muito bom saber também que a fralda descartável também pode vazar. E então, às vezes a pessoa assim não teve experiência. A gente, na verdade, tem muitos tabus em volta da fralda de pano, né? Dicas de lavagem é uma grande dúvida, e ouvindo muitas famílias ao longo desse período. A gente tem um grupo de WhatsApp de famílias que usam. Hoje a gente tem cerca de 90 famílias. A troca, ela é bem honesta, bem constante, e eu aprendo sempre, eu tô sempre aprendendo, né? Tem coisa que vai se renovando e ouvindo também outras famílias. Então, uma dica-chave é: recebeu suas fraldas de pano? Faça 3 lavagens iniciais sem sabão. Lavar sem sabão vai fazer diferença para tirar qualquer também resíduo, né, desse processo de impermeabilização. Como eu falei, todo tecido no início tem um pouco de goma de fábrica. Então, assim, você vai tirando, por exemplo, do tecido dry fit. Dry significa seco. Ele é um tecido usado geralmente para esporte. Então, ele é um tecido que não tende a infiltrar, não tende a ficar encharcado. Ele é um tecido fresco, funciona muito bem. Ele chama dry porque ele é seco mesmo. Então, é um efeito seco, mas de uma forma leve, né? Um tecido muito legal na parte interna. Lavou as primeiras 3 lavagens sem sabão. Aí você, no começo do uso das fraldas de pano, você vai precisar de ter uma forma de armazenamento para as fraldas que você possa tampar, para o cheiro de xixi no ambiente onde você tá não ficar exalando. Então você pode ter um balde com tampa, por exemplo, onde você coloca ali a seco, ou você pode ter um sacolão impermeável. O sacolão ele é impermeável, tem uma alça bem resistente para você poder, por exemplo, pendurar no quarto, pendurar num gancho. Você coloca as fraldas sujas, né? Chacoalhou o cocô na privada, colocou depois as fraldinhas aqui dentro. Então ele veda com um zíper para poder evitar cheiro. Chegou na máquina de lavar, virou o sabão, virou aqui o sacolão e ele já lava também. Então, a quantidade de sabão é ideal que não seja muito e nem também tão pouco, porque a gente precisa fazer uma lavagem eficiente. Na fralda de pano, a gente não pode utilizar amaciante, a gente não pode passar no ferro, idealmente não ficar usando produtos muito abrasivos. Então, eu costumo recomendar empresas que oferecem soluções para lavagem que seja amiga do meio ambiente, que combine também para a pele delicada do bebê, porque muita gente às vezes não sabe, mas sabão muito químico pode gerar assadura no bebê.
Se ficar resíduo de sabão de uma marca muito química e a pele delicada do bebê toma contato com aquele produto, pode gerar assadura. Então, é ideal um sabão hipoalergênico, um sabão que não faça testes em animais, já que a gente está também buscando a proposta de ser mais sustentável. Eu recomendo, por exemplo, tem a Positiva, tem a BioWash, que são marcas brasileiras que fazem sabões maravilhosos. Né? Tem Coquel, que é uma marca de sabão de coco puro, por exemplo. Tem o Ruti. Eu mesma comprava o UF, é uma marca legal também que costuma ter em vários tipos de mercado. Então, quando a gente está usando sabão, usar a quantidade recomendada pelo fabricante. Você sempre vai guardar, armazenar as fraldinhas a seco. Tirou o cocô, jogou na privada. Depois você guarda a fraldinha junto com todas as fraldinhas de xixi, levou para a máquina de lavar, sabão biodegradável. Na hora de estender, se ficar alguma manchinha, você pode, por exemplo, molhar a fralda, passar um pouquinho de sabão de coco e deixar no sol. Se a manchinha for muito pouca, se você secar a fralda virada para o sol, o próprio sol já vai tirar essa mancha. Para quem não tem sol em casa, buscar um lugar que tenha um pouco mais de ventilação. Se tiver um pouquinho mais de luminosidade, mas buscar um lugar que tenha ventilação. Máquina secadora não é indicada para fralda, porque nós temos um material impermeável que pode diminuir a vida útil se ele ficar sendo aquecido sempre. Porém, você pode secar os absorventes na máquina secadora. Aí já vai ajudar bastante. Para tirar manchas, bicarbonato de sódio. Tem um tira-manchas da Positiva que é com percarbonato e bicarbonato, que são 2 agentes biodegradáveis. Você pode coarar no sol. Eu sempre coarei no sol com sabão de coco. É basicamente isso. Esses métodos você vai conseguir tirar mancha com facilidade. Depois de lavar, teve mancha, deixou ali com um pouquinho de sabão, água numa bacia, por exemplo, de alumínio, deixou exposto ao sol, o sol vai tirar a mancha. É uma energia aí gratuita, abundante, né, para dependendo das casas, que vai fazer isso sem produto químico. Algumas pessoas perguntaram sobre questão de cheiro, né? Então, assim, ao longo do período do uso das fraldas de pano, se acontecer de ficar resíduo de sabão, se acontecer, por exemplo, no início a gente começou a lavar com sabão, se teve alguém na casa que passou um amaciante, aí quando o bebê começa a fazer o xixi, tem um resíduo na fralda e fica um cheiro de amônia, vai ficando um acúmulo de amônia. Quando isso acontece, é preciso um processo de higienização profunda, que você pode fazer, por exemplo, com água morna, a água do chuveiro para as fraldas, né, por conta do impermeável, mas aqui você pode colocar nos absorventes uma água fervida com 40 graus, por exemplo, uma água fervida, né, bem quente, junto com detergente. Aí a água quente com detergente, ela vai tirar toda a gordura que tiver. Se tiver impermeabilizado, por exemplo, se você usava as fraldas, não vazavam e começou a vazar, pode ser que elas estejam impermeabilizadas. O que é isso? Resíduo que vai ficando e vai tirando a absorção do absorvente. Às vezes por uso de pomada também, por exemplo. O que a gente tem aqui como solução para isso? A gente tem o Liner, que vai ajudar no dia a dia. Ele é um lencinho de soft que você vai colocar por cima da fraldinha. Ó, colocou dessa forma, o absorvente já tá lá dentro e ela vai evitar, se você tá usando pomada, por exemplo, o contato da pomada com a fralda. E aqui você vai conseguir pegar o cocô. Ó, pegou o cocô, jogou na privada o cocô. O melhor descarte para o cocô é vaso sanitário. O descarte de cocô, né, no lixo não é adequado. Tem pessoas que trabalham no lixo, tem animais e pode gerar contágio, enfim. O melhor descarte para as fezes vai ser o vaso sanitário. Foi assim que a estrutura do nosso saneamento básico foi estruturada, né? Então, jogou ali o cocô e o lencinho você lava na máquina de lavar. Já lava junto com as fraldas e reutiliza. Existem opções, tem pessoas que usam lenço Liner, tipo lenço de TNT, de higiene, como Liner. Algumas pessoas me relatam que ele às vezes vai durar uns 3, 4 meses. Você pode lavar com as fraldas junto na máquina de lavar. E tem também o Liner biodegradável, que nós não temos, mas a minha recomendação, especialmente porque eu vejo que existe às vezes informações erradas a respeito do descarte, é que você não pode jogar o Liner dentro do vaso sanitário. Então eu vejo que existe ainda no Brasil esse tipo de informação equivocada e eu posso explicar o porquê.
Quando a gente fala que um produto é biodegradável, ele pode ser biodegradado dependendo da condição. Então, às vezes, para o produto se biodegradar, ele vai precisar de estar em contato talvez com o solo. Aí vai acontecer uma decomposição química, um processo de decomposição. Mas o papel higiênico, por exemplo, em contato com a água, ele não se degrada facilmente, por exemplo. Então, o Liner em contato com a água, eu já deixei 21 dias e não observei nenhuma alteração. Fiz um teste na minha casa. Mas não é só isso. Não é permitido no Brasil o descarte de resíduos no vaso sanitário. Quem deve aprovar ou não aprovar esse tipo de descarte seriam os órgãos maiores de saneamento básico. Então, eu não encontrei nenhum órgão no Brasil que aprovasse a gente descartar resíduos no vaso sanitário. Nem tampouco o papel higiênico, que seria muito mais fácil de rasgar, de biodegradar. Então, isso pode gerar entupimento na privada, pode gerar problemas maiores para um saneamento básico. Então, recomendo que quem usa o Liner biodegradável, nesse caso, não descarte em vaso sanitário. Mostrei para vocês também como funciona então a capinha anti-vazamentos, né, que foi um desenvolvimento nosso com muita utilidade. Ele é, enfim, um item maravilhoso. A gente está trabalhando com um pool maravilhoso. Olha que delícia, assim, super suave, fininho, faz pouco volume. E aí eu vou responder uma pergunta sobre quantidades. Muitas pessoas, né, assim, uma das principais dúvidas também é quantidade. E eu escuto de algumas clientes que elas utilizam capa anti-vazamento e usam 2 fraldas ecológicas por dia e trocam capa anti-vazamento e absorvente. Isso pode favorecer muito a economia de compra também de fralda de pano. Então, a quantidade de fralda que você vai precisar, ela é relativa. Depende da forma que você vai usar, por exemplo. A gente recomenda uma quantidade média. Mas se você deseja, por exemplo, lavar menos vezes por semana, você precisa ter mais fralda para poder lavar menos. Se você mora num lugar que seca muito rápido, que tem bastante sol, você vai talvez precisar de menos fraldas. Então, existem alguns fatores que podem variar essa questão da quantidade, por isso que o que a gente indica é uma quantidade média. Você, por exemplo, vai precisar trocar de 6 a 8 vezes por dia, mais as trocas noturnas. Então, a gente considera aí, 10 trocas por dia. 10 trocas para hoje, 10 trocas para amanhã. Um pouquinho mais uma variação, a gente então teria 12 fraldas para um dia, 12 fraldas para o outro. Nós temos 24 fraldas. Isso é o que nós recomendamos como média para você utilizar a fralda de pano todos os dias e lavar também uma vez por dia na máquina de lavar. Essa é uma quantidade recomendada. Se você deseja usar as fraldas de recém-nascido, você precisaria também de uma média da mesma quantidade. Mas as fraldas de recém-nascido você consegue vender as fraldas seminovas no grupo, seja do Facebook, seja do WhatsApp. Você consegue guardar para um próximo filho, você consegue comprar as fraldas seminovas. Então, existem muitos caminhos para isso, para poder facilitar, viabilizar também, até economicamente, né, para você. E você proporcionar na verdade, um modelo com mais caimento justinho para o bebê no início da vida, quanto também, às vezes, ter uma melhor adaptação. Porque quando a fralda, como eu disse, fica larga, a fralda vai vazar. Então, eu acompanho muito ao longo desses últimos... Minha filha tem 13 anos, ao longo desses últimos 13 anos, o movimento de fralda de pano, conversa e tudo mais, e constato na prática que muitas vezes a fralda tamanho único vai se adaptar para um bebê a partir de 2 meses. E aí eu prefiro ser honesta mesmo aqui com vocês. Às vezes tem pessoas que falam, eu vou escolher de outra marca porque o modelo deles dá desde recém-nascido. O nosso também dá, se você quiser usar a fralda tamanho único no bebê recém-nascido, é uma escolha pessoal. Mas assim, se você quiser ter um modelinho mais justo, também temos essa opção, né? Que são as fraldinhas que eu mostrei, mini pequenitas e pequenitas. Então eu falei aqui sobre desimpermeabilização, né? Sobre a limpeza profunda, falei sobre a questão de volume, né? Sobre a questão também fisiológica e do bebê, falei sobre a questão de acessórios para vocês. Tem ainda a bolsa para fraldas, que vai ser para quando você sair de casa ou quando você vai para a creche, deixa o bebezinho na creche, manda uma bolsa com fraldinha e outra bolsa vazia, sem fraldinha, para poder fazer esse revezamento.
Basta talvez, né, depende da realidade de cada lugar, mas explicar para as cuidadoras da creche como que funciona a fralda. Então, já mandar tudo pronto, mandar tudo montadinho, tipo a fralda da Aio, que já tem o absorvente dentro, não vai dar trabalho para elas. Elas tiram, o Liner facilita muito na creche, chacoalhou ali também no vaso, né, já tirou o cocô, guardou na outra bolsa. E todo dia leva 2 bolsas, uma com fralda limpa, né, outra bolsa vazia, volta com bolsa com fraldinha suja, provavelmente, e com a outra vazia. Então agora eu quero falar dos lançamentos, né, que a gente está fazendo. Eu quero voltar com calma em cada pergunta que foi feita. Aqui a gente está ouvindo o tema da assadura, né, também. Aqui a Ellen falou, né, sobre questão de alergia, assadura, né, que tinha essa questão de alergia a leite de vaca, por exemplo. A assadura, ela pode dar por diversos motivos. Então, pode ser crescimento de dente, pode ser um sabão químico que ficou resíduo na fralda, pode ser muito tempo sem trocar a fralda. Se o bebê fez cocô, a gente tem que trocar rapidinho, não pode deixar o bebê muito tempo em contato, porque pode gerar assadura se ele ficar em contato com a decomposição do cocô ali muito tempo. Quanto mais a gente vai acostumando o bebê a ficar limpinho, a gente vai acostumar ele, na verdade, a um desfraude mais cedo, porque ele gosta de ficar limpinho. O bebê recém-nascido, na verdade, ele chora quando ele faz o xixi e molha a fraldinha. A gente já nasce, né? O ser humano já nasce com um senso de higiene natural. Mas a gente às vezes vai acostumando o bebê a ficar com o xixi, daqui a pouco ele acostuma. Mas se a gente acostuma a trocar mais rápido, ele vai acostumando a sempre ficar seco. Isso facilita o desfraude e vai nos dando também uma percepção desse ritmo de evacuação da criança. Eu gosto muito desse tema, eu apliquei o método de higiene natural com a minha primeira filha e, né, com o meu segundo filho também. Foi um conhecimento que ficou para mim, que na verdade é uma necessidade fisiológica da criança. E a gente cria conexão, a gente não simplesmente tampa e troca sem observar uma coisa que está acontecendo com eles e que na verdade eles comunicam também através do choro. Sei que no início às vezes é meio complexo, é muita coisa, né? Para um primeiro bebê, a gente está com muitas adaptações, mas indo tudo com calma, né? Tudo com calma. Pessoalmente, eu não senti que a fralda de pano no meu pós-parto foi o processo mais desafiador. Para mim, tudo fez parte do pacote, sabe? A adaptação com o bebê, a adaptação com fralda, foi tudo ao mesmo tempo. Então, eu pessoalmente fiz essa escolha de usar a fralda de pano desde o começo, porque, enfim, tudo seria novo. E muitas famílias também fazem essa escolha. E tá tudo certo para quem faz escolhas diferentes, enfim, são experiências que a gente tem, né? Para mim, o desafio principal do pós-parto foi mais, na verdade, a amamentação, né, do que fralda de pano. Eu me adaptei, enfim, fui aprendendo, né? Então, no início, fralda de pano vai precisar de um pouquinho de paciência, né? Tem todo um processo de adaptação e a gente tem alguns pontos para serem observados, né? Como eu falei, a questão da frequência de trocas. No início, talvez a frequência de trocas tenha que ser maior. Se a gente está falando que a média de troca talvez seja de 2 em 2 horas, talvez você observa, eu senti que eu preciso trocar com 1h30. Trocando de 1h30, não acontece vazamento. Talvez no início precise ser assim. Mas o que eu tranquilizo, né, vocês, é que esse tempo ele vai aumentar. Conforme o bebê cresce, começa a acontecer um espaçamento de xixi, ele vai encorpando, vai vestindo melhor na fralda também. Então, depois a gente vai começando a conseguir trocar de 3 em 3 horas, por exemplo. É uma experiência pessoal, eu estou dando aqui algumas bases, né? Uma coisa muito importante, como eu falei, questão de não ficar nem um pedacinho de absorvente para fora. A gente não pode colocar a fralda de pano com absorvente assim, o contorno para fora, porque isso pode conduzir vazamento. Tem que ficar tudo guardadinho dentro da fralda, né? A questão do ajuste também é outro ponto muito importante. E a questão da desimpermeabilização. No início vai ser necessário algumas lavagens para que essa goma do tecido saia e os absorventes se tornem mais impermeáveis. São esses os principais pontos. Então, quando a gente fala de vazamento, por exemplo, existem alguns fatores que podem levar a vazamento. Quando a gente recebe, às vezes, assim, para dar suporte para algum cliente pontualmente, com questão de vazamento, esses são os pontos principais que a gente vai olhar. Frequência de troca, como que tá o ajuste. Às vezes a gente olha, manda uma foto pra gente, ver que essa parte não tá encaixada, aí a cliente ajusta, agora sim funcionou.
né? Então, por exemplo, isso, eu vi que o contorno estava para fora, colocamos para dentro. Então, são pequenos detalhes que na prática, no dia a dia, a gente vai assimilando mais. E então, eu falei aqui também então agora sobre questão de vazamento. Eu vou depois querer ler com muito carinho aqui cada comentário, viu? A gente fez um lançamento muito especial, que foi a coleção Filhotes da Amazônia, né? Olha que coisa maravilhosa, não sei quem já tem, né? Essa estampa maravilhosa que é a floresta, que ilustra 5 animais em extinção no Brasil. Então a gente quis assim aprofundar o conceito da sustentabilidade de uma forma mais ampla. Fala dos animais do nosso país, muitas vezes a gente vê para bebê ursinho, coisas assim muito longe da nossa realidade, animais que não estão por aqui, né? Então a gente quis valorizar a nossa fauna brasileira com animais que estão ameaçados de extinção. A onça pintada, maravilhosa, ilustrada pela Cíntia Giuru, a anta, que é um animal muito importante nas florestas brasileiras também. Elas são jardineiras, né? Porque elas comem fruta e cagam o caroço inteiro e vai plantando por onde elas passam. Então tem 2 tipos de anta aqui, 2 tipos de onça. Tem o tamanduá aqui. Tem a abelha, né? Que é super importante para polinização entre plantas e árvores. E tem aqui a ariranha, que é um animal muito fofo da água, que está aqui nessa estampa. Então a gente tem a coleção Filhotes da Amazônia, que foi uma coleção ilustrada, né, especialmente para bebês ecológicos. E nós fizemos essa coleção em tactel, que é um tecido muito macio, junto com um impermeável maravilhoso, junto com aqui os botões anatômicos. Então você pega aqui e você sente que é uma fralda muito leve, olha que delícia. E nós fomos ouvindo as experiências das clientes e tivemos, enfim, existem experiências diversas, né? E sentimos aqui a necessidade de trazer mais uma variação. Na verdade, eu sempre quero trabalhar para tentar trazer um pouco mais de simplicidade na fralda, menos variação. E a gente, enfim, vai sempre observando. E aí nós vamos fazer um lançamento agora aqui em primeira mão, que vai ser as fraldas da coleção Filhotes da Amazônia. As estampas principais chegaram primeiro, que são as mais queridas, que são as estampas, enfim, né? Eu vou mostrar cada uma delas. Essa daqui é a floresta, e ela tá num tecido de pool brasileiro, que a gente já veio trabalhar antes. Eu vou falar um pouquinho da característica desse tecido. E olha só a novidade, muita gente pedia o modelo Ayo. Olha, então a gente tem agora coleção Filhotes da Amazônia no modelo Ayo, que é um modelo querido para muitas pessoas, é um modelo prático, e no pool brasileiro. Qual que é a característica desse tecido? Ele faz um pouco mais de barulhinho no começo, mas ao longo das lavagens ele vai perdendo essa característica. Com 3 lavagens ele já vai ficando mais macio. Ele é um tecido que tem uma secagem muito rápida e ele é um tecido que é muito resistente a vazamentos. Então a gente tem agora 2 opções de tecido externo. A gente tem a de tactel, que é super macia, fresca, leve, secagem rápida. Ela tem as estampas com muito boas, assim, a qualidade de impressão. E temos a fralda pool, que tem a característica de ter mais resistência, né, a vazamentos, embora ela tenha esse toque, né, um pouquinho mais barulhentinho, que vai ser melhorado na questão das lavagens. O modelo em pool está disponível em todos os modelos, em ajuste por elástico caseado. Ela tá esticadinha assim porque tem que puxar o elástico nessa. Essa daqui é a estampa do tamanduá, olha que maravilhosa, né? Um animal também ameaçado de extinção, um animal lindo. A gente tem todas elas aqui, as 5 principais, né? A ariranha, essa daqui é uma fraldinha com ajuste por botões. Então vocês vão encontrar todos os modelos, pequenitas, mini pequenitas. E pode ser interessante ter uma combinação, uma variação de tecidos diferentes, ter as 2 opções, porque depende da ocasião e do momento, você pode ter uma necessidade diferente. Então as fraldas com o tactel mais pool, que é um pool maravilhoso, olha, é um pool muito macio, esse branquinho aqui de dentro, com um toque maravilhoso, altíssima qualidade.
você pode ter momentos diferentes, né? E para poder sentir aquilo que você mais gosta. Porque o gosto também é uma coisa muito pessoal. A gente fez uma enquete, tá publicada no nosso feed, se as pessoas preferem ajuste por elástico ou ajuste por botões. Eu confesso que não consegui chegar numa conclusão, porque para algumas pessoas ajuste por elástico é melhor, para outras ajuste por botões é a preferida. Eu até quero perguntar se vocês já usam as fraldas, para vocês comentarem aqui para mim. Qual o modelo que vocês preferem, ajuste por botão ou ajuste por elástico caseado? Então, eu tô dando um cupom exclusivo para vocês que estão presentes aqui na live. Como eu falei, a live não vai ficar disponível para reprise. Eu quis realmente concentrar aqui, né, para poder esclarecer as dúvidas, atender melhor, né, para quem realmente quer usar, né, quem está realmente aqui também junto com a gente. Então é um cupom que é muito legal porque a gente não trabalha assim com o cupom na primeira compra. Vocês que estão recebendo o cupom aqui, por exemplo, podem comprar enxoval, né? Então já tem 15% de desconto no enxoval, já tem frete grátis para todo o Brasil acima de R$250 e esse cupom tá dando mais 10% de desconto, além das fraldas avulsas. Então também quem já é cliente, quiser provar um modelo novo, tem aqui, eu escrevi, tá, gente? Tudo letra maiúscula, Bebês Ecológicos 10. Esse é o cupom. E eu vou também fazer o sorteio ao vivo, né, de uma fralda da nova coleção, para quem está presente aqui com a gente na live. Então eu vou fazer já, eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntas. Tô super feliz de estar aqui com vocês e ver essa interação, né, ver que tem bastante comentário. Vamos lá, vamos ver se eu passei por aqui algumas perguntas. Então a Tami perguntou, quantas camadas tem o absorvente da Aio? Ele tem 6 camadas, a gente trabalha nele com 4 camadas de microfibra nacional. Microfibra é um tecido muito apreciado nas fraldas importadas, porque ele com pouco volume absorve muito. Então a gente trabalha com uma microfibra nacional, fininho e super absorvente, 4 camadas internas escondidas, e por fora 2 camadas de Melton, que ele tem então 80% algodão, o Melton. Então como a microfibra não pode ficar em contato com a pele do bebê, ele está guardado lá dentro. Então são 6 camadas, é um super absorvente. A fralda Aio é uma queridinha para muitas pessoas. Eu até pergunto aqui também se vocês já usam, né? Qual é o modelo preferido de vocês, dentre também considerando a fralda Aio, tá? Precisa soltar os elásticos caseados para fazer a lavagem? Não precisa. Se ajusta a fralda no tamanho do corpinho do bebê, a fralda vai ficar pronta para usar sempre. E basta você crescer o elástico à medida que você percebe que seu bebê cresceu um pouquinho. Então não fica dando esse trabalho não. Colocou uma vez, vai estar ali pronto para usar sempre, tá? E os protetores biodegradáveis são úteis mesmo, né? A Grazi está perguntando, talvez ela estivesse perguntando sobre o Liner. Tem muitas mães que gostam, que usam. A gente não tem, né, esse tipo de produto. A nossa solução ela é reutilizável. Então, você não vai descartar no meio ambiente. Por mais que seja biodegradável, vai ser um descarte no meio ambiente. Eu não sei quanto tempo leva a decomposição no meio ambiente. Porque para um produto se biodegradar, ele depende de algumas condições. A gente sabe por uma pesquisa do impacto das fraldas que as fraldas biodegradáveis amarradas num saco plástico enviadas para os aterros sanitários vão durar cerca de 15 anos no meio ambiente. Então, nós optamos, por enquanto, a nossa solução ela é reutilizável, tá? Aqui a Deia está dizendo que essa live está tirando todas as dúvidas dela. Muito obrigada. As fraldas que têm bolsos, o xixi fica em contato com o bebê. O tecido interno é o dry fit, que é um tecido que faz um efeito sempre seco. Você pode utilizar, depois de algumas lavagens, a face sempre seca do absorvente virada em contato com a pele do bebê. Então, assim, vai existir um limite, né? O xixi vai passar pelo dry fit depois de algumas lavagens, ele tem até os furinhos que facilitam. Ele não é um tecido que vai ficar encharcado, porque ele é um tecido dry fit, né? E o xixi vai se concentrar no absorvente, mas vai existir um limite, né? Assim, da frequência de trocas. Talvez você vai precisar de trocar de 2 em 2, de 3 em 3 horas. Mas para dormir,
você pode dormir o bebezinho, assim, no começo talvez você precise fazer uma troca no meio da noite, na hora de mamar. Depois que seu bebê já vai estar dormindo, botou um contorno, botou o linner, né? Que o linner, ele é uma camada seca. Bota um linner assim por cima, ele vai dormir no inverno, vai ficar quentinho, tá? Aqui, ainda dando uma olhadinha, aqui a Léo Ecológica comentando, né, da estampa linda, acredito, não sei qual foi, né, acredito que tenha sido a Floresta, que foi uma que eu mostrei muito, foi uma estampa top mesmo, a mais vendida foi a Floresta, mas todas são lindas, né, cada uma com sua beleza, abelhinhas da Floresta é maravilhosa, e acho que através da arte a gente pode também mostrar os desenhos para os nossos filhos, falar dos animais, né. Essa posição nas costas é ótima, fica mais confortável mesmo. Né? Não sei, também aqui talvez seja essa questão de deixar a fralda mais baixa, não é tão alta igual a fralda descartável, que acontece o famoso pescocô, né? Que o cocô sobe pela fralda porque ela não tem elástico, a descartável, na parte de trás. Então o cocô sobe pelas costas. Pode lavar com água quente? Pode. O absorvente, né, assim, ok. A fralda mesmo que tem o pool, é melhor lavar com água fria. A vida útil vai ser mais longa. A fralda é igual uma peça de roupa. Se a gente lava com água fria, seca no vento, seca no sol, a durabilidade é maior do que ficar lavando com água quente, secando sempre na secadora. É igual uma peça de roupa, né? Nada de amaciante, né, como já falei. Pensando no impacto ambiental, a quantidade de água gerada nas lavagens da fralda de pano compensa a redução de produção de lixo? Uma pergunta do Gabriel. Sim, Gabriel, existe um consumo de água na produção das fraldas descartáveis também, tanto porque elas dependem muito também, além do petróleo, que é uma matéria-prima não renovável, que é um dos principais ingredientes ali da fralda de pano, mas ela demanda também um consumo grande de árvores, né? Existe uma derrubada de árvores muito grande na produção da celulose que vai na fralda descartável. Então existe um consumo de água maior na produção da fralda descartável do que o consumo de água que a gente vai ter para poder lavar as roupas depois. Aí a recomendação que eu faço é usar um sabão biodegradável. Olha, aqui para armazenar as fraldas na ateliê do papel está dizendo que usa um pedal, né, um lixeiro com pedal, que é super prático, muito legal a sua ideia. Nunca tinha ouvido falar, muito legal, adorei. Cheiro muito forte no absorvente, como tirar além da água quente. Tem pessoas que fazem o processo do bleaching, que vai ser uma diluição de uma tampinha de água sanitária com água. Então, talvez você possa fazer nos absorventes uma lavagem que é chamada de bleaching, que vai ser você colocar água quente com uma tampinha de água sanitária. Que isso não é uma coisa para fazer sempre, é uma coisa para fazer de vez em quando, mas a gente sabe que o bicarbonato, ele é um ingrediente natural e que tira também o cheiro, né? Tira o cheiro das fraldinhas. Aqui a Tami contando que ela usa o cesto de roupas fechado com tampa, né? Não acreditava que o sol tirava a mancha, mas tira sim, é uma beleza. Aqui a Carol dizendo que vale a pena, né? As fraldas descartáveis também gastam muita água. Não pode passar ferro, ok, né? Nem os absorventes. Minha prima que usou antes de mim disse que impermeabiliza. Essa questão de impermeabilização pode ser excesso de sabão, pode ser pomada anti-assadura. E tem a ver também com tipos de sabão. Quando o sabão ele tem glicerina, ele deixa um resíduo meio oleoso no sabão, no tecido, que pode gerar impermeabilização. Então escolha sabões sem aditivos químicos, como láureo, sódio ou até mesmo a glicerina. Tem algumas marcas que eu citei aqui que não tem, mesmo sabão de coco, que era uma dúvida. Às vezes surgem alguns pontos e a gente escuta clientes que diz que não tem problema de impermeabilização usando sabão de coco, outros dizem que tem. A gente investigou marcas, fez uma enquete, fez uma pesquisa e, enfim, o que pode gerar impermeabilização, na verdade, são os agentes que tem no sabão. Escolha sabão sem glicerina, sem amaciante. Como que é o pool por dentro, né? A Dori Luna está perguntando. A gente trabalha com 2 tipos de pool. Um é esse que está indo dentro da fralda de tactel e o que está na Pequenitas, que é um pool branquinho, extremamente macio, maravilhoso. E também trabalhamos agora com o nosso novo lançamento, que é um pool estampado, né, já com a estampa.
É uma fralda que vai conferir menos volume na fralda. Ele tem um toquezinho um pouco mais barulhentinho no começo. Você vai lavando 3 lavagens, você já vai perceber essa diminuição, tá? Tanto do barulho quanto do toque, tá? Olha só que a Naine, sem dúvida, as fraldas de recém-nascido são muito importantes. Eu uso dry fit por fora, né? Quando fica a parte do contato com o bebê. Meu enxoval chegou ontem, estou apaixonada. Quantos meses aproximadamente eu consigo usar as fraldas de recém-nascido? Depende do biotipo do bebê. Vai mais ou menos até 6,5 kg a fralda pequenitas, mais ou menos 3 quilos. 3 meses, tá? Mas eu confesso para vocês que eu já vi foto de bebê andando com a fralda pequenitas. É claro que o cofrinho estava aparecendo, mas o bebê tava de pequenitas. Então a experiência vai ser muito pessoal, mas a pequenitas é uma fralda muito 10, é uma fralda que vale a pena. É um modelo muito pensado, né? Um desenvolvimento muito estudado e é uma fralda muito especial. Ah, Priscila, você é muito amorosa no seu negócio, está me ajudando muito, muito obrigada. Eu amo, olha, adorei aqui, ó, criando uma Maria. Eu amo essa de tactel por elástico caseado. Oba, obrigado, que bom. Muito bom, amei as estampas. Poderia ter mais estampas, já tenho todas. Vai ter uma coleção linda, maravilhosa. Mas ela não está disponível hoje ainda, mas ela vai sair em breve e vai ser incrível. Eu tô muito feliz aí pela coleção nova que tá chegando. Mas é isso, esse cupom ele tem validade, ele vai durar 1 semana, então ele vai dar para aproveitar o que nós temos agora, tá, gente? Em breve vai ter outro e eu vou sempre trabalhando aqui com vocês, oferecendo o que for melhor para quem já é cliente também poder ter as novas fraldas. Ale, minhas fraldas não vazam, mas sinto que passa a umidade. Será que esse modelo novo é mais impermeável? Olha, Ale, nós estamos testando com algumas clientes. Esse modelo com pool, ele tem uma resistência maior, sim, à infiltração, tá? Então, durante o dia, você está dizendo que a fralda não vaza, mas às vezes passa umidade. Pode tentar regular absorvente, ajuste, frequência de trocas, tá? Ela é uma fralda que talvez você preste mais atenção nisso. Aí você pode ter também as de pool 100%. Ela oferece, cada tecido tem sua vantagem e desvantagem, digamos assim. Né? Essa outra, ela tem uma resistência maior. Bom, pessoal, várias pessoas dizendo aqui, gostam mais de ajuste por botão, né? Eu vou até pedir para que vocês leiam aí os comentários todos, por conta para honrar aqui o nosso tempo. Como que faz para participar do grupo do WhatsApp? Então, só para dizer, vocês são muito bem-vindas ao grupo do WhatsApp. Ele é um grupo bebês ecológicos, tá? Então, é para tirar a dúvida de fralda bebês ecológicos. E eu quero que então vocês me peçam no direct que eu mando o link, tá? Para participar. Então, agora eu vou realizar o sorteio. E aí eu quero então pedir para vocês, assim, não sei se todas já fizeram isso, todas que estão aqui presentes, tá? A gente tem um post lá no nosso Instagram, Bebês Ecológicos, que é um post sobre essa live. Então, o sorteio vai ser realizado no post, tá? Quem ainda não comentou no post, eu peço que vá lá agora, saia um pouquinho aqui da live, vai lá no post e escreve lá, tá lá direitinho. Eu até vou ler aqui para vocês para facilitar totalmente, né, aqui a participação. Enfim, eu acho que é um sorteio, na verdade, com poucas pessoas, né? Então a chance de ganhar é maior. A gente às vezes faz sorteio no Instagram, tem, sei lá, mais de 3.000 comentários. Esse tá sendo um sorteio menor porque tá sendo só para quem está presente, tá? Se eu sortear uma pessoa e ela não estiver presente aqui na live, eu vou fazer o sorteio de novo, tá bom? Porque a regra é estar presente na live, tá? Então, a prioridade de quem tá aqui comigo, quem tá aqui com a gente, tá? Então, quem ainda não se inscreveu, vai um pouquinho lá, inscreve e volta aqui. Enquanto isso, eu tô aqui entrando aqui no link do sorteador, tá bom? Então, tá lá escrito assim, gente. É um post que tá escrito sobre a live de hoje. Aí deixa ali o comentário, tá?
todo mundo já foi. Posso aqui começar. Eu vou... repete por favor, tá? Eu vou repetir, vamos com calma. Tem um post no feed Bebês Ecológicos sobre a live de hoje, é uma capinha verde. Para participar do sorteio, você deve ir ali nesse post, eu vou esperar, vamos com calma, vamos juntas. Vamos lá. No feed Bebês Ecológicos tem lá uma capinha verde, um convite, uma live diferente. Ali você deve comentar, quero ganhar o kit. Isso que você precisa para participar, o seu nome vai entrar ali, tá? Então, aí acredito que quem não escreveu precisa ir ali, escreve lá, quero ganhar um kit, naquele post lá que tá escrito em verde. Eu vou apertar o sorteador agora e aí já vou sortear sortear aqui com vocês ao vivo, online, tá bom? Podemos ir? Então eu tô aqui no sorteador online. Temos 27 pessoas presentes com a gente agora. Gente, então eu vou virar aqui minha tela, tá? E aí lembrando que a regra a ganhadora é a pessoa que vai estar presente aqui com a gente. Se a pessoa não estiver presente, eu vou precisar refazer, tá? Então o post é esse daqui, eu tô buscando aqui a publicação. Estamos carregando 61 comentários. Beleza Botânica Cosméticos, está presente na live? Se estiver presente, escreve aqui para mim. Se não estiver presente, eu vou realizar novamente. Beleza Botânica Cosméticos. Não tá, né, gente? Vou fazer de novo, beleza? Vamos lá. Léo Ecológica, eu acho que tá aqui com a gente, não tá? Pelo menos tinha deixado comentário. Comenta se você está presente. Comenta aí se você está presente. Léo.ecológica. Eu até acho que ela trabalha com fraldas também. Comenta se tá presente. Gente, se não tiver presente na live, eu vou fazer de novo, tá? Que é a regra, tá? Achou, chegou, alegrias. Parabéns, que legal que você ganhou. Parabéns, obrigada pela presença. Então, manda para mim um direct para eu poder pegar seus dados. Você escolhe o modelinho que você quer, tá? E muito grata pela participação de todas. Aproveitem esse cupom de desconto, né? Que se quiser aproveitar essas estampas. A gente estava com essa estampa maravilhosa esgotada, né? Agora voltou para o site, que é a Floresta, por exemplo. Esse cupom ele vai ter a duração de 1 semana, tá? Bebês Ecológicos 10. Um cupom de 10% de desconto. Muitíssimo obrigada. E... Renata, só para dizer, eu tinha voltado, tá? Na questão aqui do sorteador. Então, muito obrigada e muito bom dia a todos. Gratidão, Bianca, gratidão. Dantetro, nome difícil, perdão. Muito obrigada, Grazi. Muito obrigada. Tchau, tchau.